Tudo aquilo que não está sob o seu controle, você não tem a capacidade de melhorar. Isso na vida, nos negócios, em qualquer área. Me ocorreu um fato, há uns anos atrás, de ter feito um investimento alto, 100% do meu capital, basicamente, na época. E por questões variadas, eu acabei perdendo todo esse capital e naquele momento me gerou uma frustração muito grande, a ponto de me levar a um estado de depressão. E hoje, depois de um tempo, com um olhar bem diferente sobre a situação, eu consigo enxergar que um fator foi fundamental para que eu conseguisse me recuperar daquela situação e ter uma visão muito diferente da que eu tinha quando eu vivi aquilo. E por muito tempo, né, isso ficou preso dentro de mim, isso me sufocou a ponto de fazer com que eu não criasse esperança para que as coisas voltassem a funcionar, me paralisasse e até mesmo me trouxesse dúvidas se eu tinha realmente a capacidade de contornar toda aquela situação. E pensando nisso, né, nos dias de hoje, eu percebo que por muito tempo, principalmente no tempo em que eu fiquei extremamente deprimido e não conseguia agir, não conseguia mudar aquela situação, eu sempre tinha um sentimento de que aquilo não era culpa minha, de que um terceiro tinha culpa, de que os fatores externos contribuíram meio que na totalidade para que aquilo acontecesse, e eu acabei nessa narrativa, né, criando um papel de vítima. E a vítima, ela não tem reação. A vítima, quase na maioria dos fatos, 100% dos fatos, ela não tem a capacidade de reagir, ela não tem a capacidade de criar um caminho para contornar aquela situação e aprender com aquela situação o mais rápido possível. E quando a gente acaba criando narrativas para nós mesmos e externalizando isso para os outros, com base em erros de terceiro, com base em fatores externos, a gente acaba perdendo o que eu considero como a maior capacidade que um ser humano pode ter, que é o autocontrole, a autorresponsabilidade. E é essa palavra que eu queria chegar, né? Então, se você for conversar com alguém que realmente você tem como inspiração, você olha para aquela pessoa e fala: caramba, essa pessoa ela me transmite coisas boas no sentido de me servir como inspiração. Se você olhar a narrativa dela, né, a forma com que ela conversa com as pessoas, a forma com que ela se expõe, você vai ver que certamente essa pessoa ela tem um discurso de autorresponsabilidade, no sentido de que tudo o que acontece comigo, seja bom ou ruim, é de minha responsabilidade. Poxa, mas Mateus, eu fiz tudo certo, mas foi um fulano, um ciclano, um beltrano que fez com que essa situação ocorresse. Como eu vou assumir a autorresponsabilidade nesse sentido? É simples. É só você enxergar o papel que você desempenhava dentro daquela situação e entender o que eu poderia ter feito de diferente. E não no sentido de você querer voltar para aquela situação, num sentimento de arrependimento, mas um sentimento de querer trazer para o presente momento aprendizados que você pode levar para determinadas situações futuras. E entender que aquele momento, que aquele erro foi um trampolim para você conseguir absorver coisas boas, por mais que seja uma situação totalmente adversa. Se você fizer um exercício mental sobre aquilo, sempre vão existir coisas boas. Sempre, sempre, sempre. E se você conseguir adquirir essa habilidade de, em meio ao caos, de, em meio a uma situação ruim, entender que existem coisas boas, que existem aprendizados para se tirar daquela situação, vai ficar muito mais fácil a sua evolução pessoal, a sua evolução profissional em todas as áreas da vida. Então, onde que eu quero chegar, né, com toda essa linha de pensamento, com toda essa linha de raciocínio?
toda pessoa que, nos parâmetros, né, que a gente tem de sociedade como sucesso, como evolução, todas as pessoas que elas assumem um compromisso e realmente trabalham em prol desse compromisso, elas têm autorresponsabilidade. Elas entendem que tudo que acontece com elas é de responsabilidade própria. Isso faz com que você tenha um controle maior sobre a situação, no sentido de observar os seus atos, entender quais são os resultados que seus atos estão produzindo e, com base nisso, mudar comportamentos, mudar hábitos em prol de melhorar quem você é como pessoa, quem você é como profissional, ou seja lá qual for a área que você quer se desenvolver. Isso é tão importante para que você consiga esse autoaprimoramento, a ponto de que, se você não tem consciência sobre essa autorresponsabilidade e se você não coloca isso em prática, muito certamente você não vai conseguir evoluir em nenhuma área, em nenhum projeto que você se propôs a fazer. Porque sempre você vai colocar uma culpa em um terceiro, sempre a circunstância não é boa, e aí você vai ficar sem reação nenhuma, sem um poder de agir, de criar um plano de ação, porque a culpa não está sobre você, está sobre o outro. E quando a culpa está sobre o outro, eu não tenho o poder de mudar aquela situação. Mas quando eu trago qual que era o meu papel dentro daquela situação e como eu reagia, como eu conduzia aquela situação, eu levo isso para o presente momento e eu tiro conclusões que me fazem melhorar e assumir esse papel de protagonista, sejam das coisas boas e ruins, faz com que a gente coloque em xeque os nossos valores e até mesmo a nossa percepção sobre o mundo, e isso é muito importante para que a gente consiga ser uma pessoa melhor, para que a gente evolua, para que a gente quebre crenças, quebre comportamentos e automaticamente evolua em prol daquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, no vídeo de hoje eu quis trazer essa perspectiva de que a autorresponsabilidade, na minha visão, ela é o fator principal para quem busca desenvolvimento. Não tem como falar em desenvolvimento sem autorresponsabilidade. Mesmo em meio a uma situação que seja muito difícil de encontrar como que você desempenhou um papel para aquilo não dar certo, eu tenho certeza que, se você fizer um exercício mental, se você pensar sobre aqueles determinados momentos, você vai chegar a alguma conclusão de algo que você poderia ter feito diferente, de algo que você poderia ter mudado. E isso vai te fazer cada vez mais adquirir essa vontade de melhorar, essa vontade de evoluir. Então, no vídeo de hoje, eu quis trazer esse pensamento, esse fator da autorresponsabilidade, que hoje é uma das premissas principais que eu levo para a minha vida, em todas as situações que acontecem. Eu faço um exercício diário na forma com que eu comunico comigo mesmo e com as outras pessoas. Tá aí, um exercício bem legal que você pode fazer. Sempre que você for conversar com uma outra pessoa e contar uma situação passada, preste atenção em como você cria essa narrativa. Se em algum momento você criou uma narrativa onde um terceiro exerce um papel fundamental para que algo ruim acontecesse, eu tenho certeza absoluta que você está ignorando esse poder da autorresponsabilidade, e isso está te prejudicando de uma maneira muito grande, muito grande. Então faça esse exercício. Quando você for contar sobre uma situação que aconteceu com você, para uma outra pessoa, entenda qual a narrativa que você está construindo sobre isso, e isso vai te fazer criar uma percepção de como que você está trazendo essa autorresponsabilidade para a sua vida. E sem autorresponsabilidade você não vai conseguir nada, absolutamente nada do que você se propôs a fazer. Então, pessoal, é isso. Se fez sentido para você esse conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe o seu like e deixe um comentário aqui também. Me conta uma situação onde você ficou por muito tempo trazendo uma narrativa de vítima, de culpado, de vítima sobre a situação, e isso fez com que paralisasse a sua vida, um projeto, uma situação por muito tempo, e só depois você teve clareza de que
a autorresponsabilidade iria te trazer essa cura, essa vontade de agir, essa vontade de aprimorar para virar uma pessoa melhor e fazer com que aquela situação se revertesse. Eu quero que você compartilhe comigo um momento para a gente conversar aí nos comentários. Beleza? Até a próxima!